Seja bem-vindo ao Palavra Afiada, o podcast onde a literatura ganha voz, cortes precisos e reflexões afiadas. Aqui, cada página é um convite ao debate. Cada frase carrega um impacto e cada episódio é um mergulho nas palavras que revelam um universo de palavras. Lançamentos instigantes, clássicos imortais, poesia que fere e cura, prosa que desafia e transforma. Vamos afiar nosso olhar sobre a literatura e suas múltiplas facetas. Pegue seu café, ajeite seu fone e prepare-se para uma viagem literária como você nunca ouviu. Palavra Afiada está no ar. Como é que você vê uma pessoa que decide mudar de lugar? Isso é normal, claro. Não é normal. De repente, ela decide pedir demissão de um emprego, muda o relacionamento e ela escolhe um país que a maioria não escolheria. Então, ela decide ir para um país com muita cor, com muita comida diferente, com muita gente. Bem legal, porque olhando para o livro dela, ela encontrou ali muito acolhimento, mas também ela passou por alguns perrengues. Nós vamos falar sobre um país que me encanta muito, que é Moçambique, e nós vamos falar com uma escritora que decidiu mudar radicalmente de vida e ainda teve o apoio da família. Você fala assim, gente, que família doida. Não, não é. Eles decidiram entrar e embarcar nessa viagem para Moçambique com a Carol Dessen. E ela vai contar para a gente por que ela decidiu ir para lá e, de repente, gente, dessa viagem surgiu um livro, pois é, Outra Pele. O que significa esse nome? Só pelo nome do livro eu já quis entrevistar a autora. Ela está aqui conosco hoje no Palavra Afiada para nos contar sobre essa aventura, porque foi uma aventura. Carol, bem-vinda ao Palavra Afiada. Obrigada, Rose, é um prazer estar aqui com você. Um oi para os ouvintes. Estou animada para falar um pouco dessa aventura. Pois é, menina, assim, como surgiu, né, o livro, e quando eu pergunto do livro, obviamente, você vai falar dessa viagem, né, o porquê que você decidiu por Moçambique, e não para fazer mestrado em alguma outra universidade, que é o roteiro normal de qualquer estudante. É uma boa pergunta e eu me perguntei muito também essa questão. Então eu estava ali com os meus 25 anos, eu não estava assim super animada com a carreira que eu estava seguindo, e houve também um término de relacionamento de 4 anos. Então sabe aqueles momentos em que a gente quer se reinventar, a gente quer se desconstruir para poder se construir de uma nova maneira? Então, eu acho que eu já queria sair do país, né, ter uma experiência diferente, então eu falei assim: "Não, o que eu quero é realmente, assim, uma página em branco, eu não quero ter referências". Então a gente está falando de 2006, numa época que a gente não tinha smartphone, a internet ainda estava começando, a gente não encontrava a abundância de informações que a gente encontra hoje. E a maneira que eu encontrei de ir para fora do Brasil, na época eu estava estudando ciências sociais na USP, e havia um intercâmbio entre as faculdades. E eu estava muito interessada por antropologia. Falei: "Bom, se eu for fazer antropologia, seria uma vantagem falar a língua local". No caso, português, Portugal para mim, né, antropologia, assim, não estava, assim, muito ligado, e fiquei entre Angola e Moçambique. Comecei a conversar com algumas pessoas e todo mundo falou para mim: "Vai para Moçambique, Moçambique é super interessante, você vai adorar". E com muitas poucas referências, falei: "Tá aí, achei a solução do que eu queria", uma coisa completamente diferente, que eu não tinha referência, ouvi o nome Maputo, a capital, pela primeira vez, falei: "Nossa, que nome diferente e tal". E falei: "Não, é isso que eu preciso, eu vou nessa". E como que surgiu o nome do livro, Outra Pele? Então, o Outra Pele, né, olha, ela tem até uma capa, Uhum, assim, bem, né, com os motivos uhum, moçambicanos e tal. É uma referência, acho que principalmente a 2 coisas, né. O que eu percebi durante essa viagem foi que a gente tem diferentes camadas, né. A gente hum. tem muitas camadas que às vezes a gente nem sabe que tem. E a gente tem que se expor, às vezes, a situações diferentes, sair da nossa zona de conforto para entender de quantas camadas a nossa pele é feita. E uma outra referência também, que é uma temática grande do livro, que é a transformação.
Uhum. Então, me veio muito na cabeça aquela cobra que troca de pele, né, que sai Uhum. aquela pele velha e nasce uma nova Uhum. cobra, e aí uma referência até um dos símbolos de Moçambique, que é a mamba negra, que é uma cobra também. Então, ficou ali na minha cabeça, Uhum. pele, pomada, etcétera, e foi assim que surgiu a ideia do título do livro. É, e aí eu fiquei pensando se essa outra pele também tem um significado de que houve cura, porque você, quando você vai para um outro país nesse momento e você falou que estava passando por algumas transformações, a gente está sempre, se você quer ser transformado, é porque o lugar que você está não está bom, ou o estágio, ou onde você está ou sendo emocional, ou espiritual, ou físico, não está bom, você quer mudança, né? Houve cura na alma, houve essa transformação? Muita, mas muito mais do que eu esperava. E sim, eu saí em busca disso mesmo, eu queria sair como você bem colocou, desse lugar que eu estava, que não estava bom, para ser transformada. Mas eu jamais imaginava que eu ia me transformar tanto. Você imagina que Uhum, eu saí de lá para ficar 6 meses fazendo intercâmbio entre as universidades, eu acabei ficando quase 4 anos. Então, se não fosse tão transformativo, eu também não teria ficado tanto tempo. Ah, Quando a gente é mulher e a gente uhum, viaja sozinha, você tem que resolver tudo por si próprio, não só coisas logísticas, mas estados emocionais, que quando você consegue ultrapassar todos esses obstáculos e desafios contando com si própria, esse é um presente tão grande, empoderador que você dá para si mesma, que uhum, você sai de lá podendo ser quem você quiser para poder estar com quem você quiser, porque você sabe que uhum. você tem todos esses recursos dentro de si, né? Pois é, e aí você falando isso, eu fiquei pensando que a pele, pegando essa coisa do nome, né? No livro, ela é mais fronteira ou foi uma passagem? E o que que você descobriu ao atravessar a sua? Eu acho que ela começou como fronteira e virou passagem. Uhum, Hã, e tem até uma questão mesmo da própria pele, no sentido literal, que eu até comento bastante uhum, no primeiro capítulo, e aqui eu vou ser um pouco vulnerável, pedir para as pessoas que uhum, não me julguem tudo, mas eu sempre me considerei uma pessoa extremamente aberta, né, fui fazer antropologia uhum, porque acreditava que não havia preconceitos. E foi a primeira vez que eu estava numa sociedade negra, majoritariamente uhum, negra, e você como mulher branca ali, você era minoria. E houve uhum, um estranhamento no começo de repente eu estar ali nas ruas de Maputo, como minoria branca, e não estar me sentindo à vontade, estar me sentindo, uhum, até certamente, assim, ameaçada, e tendo aquela consciência de falar: "Ah, meu Deus, eu acho que eu tenho algum preconceito, porque se eu soubesse que todo mundo aqui fosse branco, eu não ia estar me sentindo desse jeito". Isso aqui foi, ó, um um soco no soco no estômago. estômago, né, então a fronteira que daí vira passagem, e daí você começa a revisitar os seus próprios valores, tentar entender da onde que estão vindo essas coisas, e se deixar transformar, né. Então eu acho que ele começa assim, como uma fronteira e vira uma passagem, a pele. Você, eu fiquei pensando, porque assim, você sai de um fim de um relacionamento, você deixa a tua profissão, que você era jornalista, qual que foi a transição dessas várias mulheres numa única, Uhum. que é você, porque você, a mulher profissional, a mulher namorada, a mulher filha, a mulher que vai estudante, e como que foi a transição dessa mulher ao longo do livro, porque o livro teu, ele tem uma dinâmica muito parecida com o diário, né? Em que Uhum. você vai contando a tua história, a tua aventura nesse país, né? Como que foi essa transição? Até uma curiosidade, né, se você me permite, ele realmente nasceu de um diário. Ah, Uhum, na época, a gente está falando de 2006, smartphone não existia, então para ligar para casa, para contar, eu ouvia só os créditos, né, blup, blup, blup. E uhum, a maneira que eu encontrei de poder entrar em profundidade nas histórias que eu queria contar para minha família e os amigos, foi por e-mail. Então eu ia para uhum, aquelas, lembra, lan houses? uhum, lembro, lembro. Comprava crédito para poder escrever os e-mails, então, sem querer querendo, esses relatos ficaram registrados, e o que eu fiz foi depois retornar a Moçambique, né, o ano passado, Uhum,
E juntar tudo, e acho que tem uma mistura também da mulher de hoje, de 44 anos, com a mulher de 25 anos. E como você falou, Rose, foram muitas camadas dessa mulher, Uhum, né, então, por exemplo, a parte dos amigos, a Carol amiga. Poxa, com 25 anos, você se vê num lugar em que você não tem referência relacional, como é que mesmo que faz amigo? Como é que a gente uhum, chega e cria uma relação de amizade? O que que é importante nessa relação de amizade? Ou mesmo, né, na relação amorosa, o que que eu quero? O que que é aquilo uhum, que é o meu gosto e não o gosto do parceiro? O quanto que eu me anulo, às vezes, para fazer a vontade uhum, dos outros, mas qual que é a minha verdadeira vontade? Então acho que foi acontecendo de maneira orgânica, não foi nada planejado, né, eu vou descobrir as uhum. minhas diferentes camadas, mas foi o que aconteceu. Hã, Agora, quando você voltou o ano passado para escrever o livro, né, você teve que revisitar essa história. Então, provavelmente, quando você estava escrevendo, juntando esse monte de memórias, surgiu inspiração, você deve ter sentido emoções, você deve ter chorado, você deve ter buscado, se lembrado de histórias engraçadas, né? Qual que foi a principal, então, inspiração para a construção do livro e como que foi, decidindo dar o peso para os personagens, e que são personagens reais, inclusive, né? exato. Foi muito interessante, é uma coisa, assim, que até me emociona, assim, né, porque você fala: "Poxa, por que depois de 18 anos a Carol vai resolver escrever agora esse livro, né?". Eu estava em julho do ano passado em Portugal com a minha família, eu tenho 2 meninas agora de Uhum, 7 e 10 anos, e a gente estava na cidade de Évora, que tem uma capelinha lá que chama Capela dos Ossos. Você uhum, imagina que é uma capela toda feita de ossos humanos, e ela uhum, é feita de ossos humanos porque ela tem justamente a intenção de fazer com que as pessoas que visitam essa igreja pensem na sua mortalidade, né, tem até uma frase quando você chega lá que diz assim: "Nós que aqui estamos, por vós esperamos". E aquilo me pegou de uma maneira, Rose, que realmente me uhum, fez refletir a minha mortalidade, no sentido de que eu falava: "Gente, se" deixa eu bater na madeira aqui, "eu tenho 6, 12 meses de que faria com a minha vida?". E a primeira coisa que veio na minha cabeça foram as minhas filhas. Eu falei: "Eu preciso encontrar uma maneira de permanecer na vida delas, mesmo se eu não estiver fisicamente mais aqui". Todas as conversas, todas as histórias que eu gostaria de contar das minhas próprias transformações para que elas pudessem entender a si mesmas, precisavam estar registradas. E eu falei: "É Moçambique". Foi o período que eu mais me transformei de uma menina ingênua da classe média paulistana para uma mulher madura, e foi o momento que eu falei: "Eu vou sentar nos próximos 6 meses e vou escrever essa história. Chegou a hora e eu tenho urgência de fazer isso". E aí, pela uma segunda vez, também larguei o meu emprego e falei: "Não, é isso que eu vou fazer agora, nesse momento". Agora, como você enxerga o impacto do seu livro, né, na forma como a gente discute a identidade cultural de 2 países? Porque você traz o Brasil e você traz obviamente você traz muito Moçambique, mas como você é brasileira, eh, a forma como nós acolhemos, a forma como nós nos relacionamos, está exposta também no livro, né. E você ali teve, um acolhimento obviamente eu não vou dar spoiler também no livro, que você teve alguns perrengues, mas você encontrou muito acolhimento e algumas atitudes que eu imagino que um brasileiro de classe média não faria o que o casal fez com você, né. Como que, você vê essa coisa da identidade cultural e qual o impacto mesmo? Assim, você ficou impactada por essa, hospitalidade? Ai, ótima pergunta, Rose. E eu acho que sim, existe um papel da identidade cultural, com certeza, e eu acho que o povo moçambicano tem uma certa similaridade com o brasileiro também, de ser um povo acolhedor, que abre as portas, que é Uhum, carinhoso, né. Eu moro na Alemanha hoje em dia, que é uma cultura também bem diferente da moçambicana uhum, e a brasileira. Mas eu acho que mais do que isso, e nas minhas vivências pelo mundo, porque depois eu nunca mais voltei para o Brasil, né, eu continuei rodando o uhum, mundo. uhum. Mais do que as identidades culturais, existem seres humanos bons, onde quer É que você isso. esteja.
E às vezes você está no lugar certo, na hora certa, e você encontra essas pessoas boas que vão te acolher, independente delas serem brasileiras, alemães, finlandesas, portuguesas. E eu acho que foi isso que eu encontrei no meu caminho. Uhum. Olha, quando eu não sei você, mas quando eu leio um livro, eu busco assim, entender o autor, a questão da psicanálise ali que ele está aplicando. Quando eu falo, a psicanálise é assim, são as suas emoções, né? Então o livro ele tem cheiro para mim também, né? E o teu livro, ele tem um cheiro, né, de ruptura e de novos começos, que a gente Uhum. percebe isso o tempo todo nele, né? Qual impulso foi mais presente? O rasgar ou o costurar? É uma metáfora que eu estou usando mesmo. Uhum, uhum. Nossa, sabe que eu nunca me perguntei isso, mas eu acho que ele começou muito com o rasgar. É, E eu acho que se a gente não se rasga, a gente não se costura, é né. isso. Então acho que tinha, assim, um rasguinho, mas eu precisava rasgar tudo para fazer uma coisa nova, para poder costurar de um jeito novo. Eu acho que o rasgar foi muito importante, ele foi o grande impulsionador mesmo. Uhum. Agora, com esse livro que você falou que você teve esse impacto, né, quando você estava em Portugal e você quis deixar um legado, o livro, né, a quem que você quer entregar essa pele nova, não a sua, mas assim, estimular outras mulheres, outros homens, outras jovens a dizer assim, é possível recomeçar e a gente não precisa ficar destroçada por um término, destroçado por um problema. Você vai vivenciar a dor, porque a dor ela é real, mas você precisa ter a coragem de repente, ir atrás daquilo que você falou assim, eu não faria isso, mas agora, diante, de repente, de uma crise, eu vou fazer aquilo que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. Então, a quem que você quer entregar essa pele nova? É, quando você pensou em escrever o livro, você quis ou quer estimular outras pessoas a, de repente, a romper e buscar algo novo que vai trazer transformação. Uhum. Eu acho que sim. E eu acho que, assim, obviamente o primeiro impulsionador foram as minhas filhas, foi um legado para elas, e trabalhando com algumas outras pessoas que leram o livro e me deram um feedback que eu nunca tinha olhado por aquela lente, principalmente Uhum, a lente assim: "Nossa, eu como mulher, depois que li teu livro, quis sair para explorar o mundo". E eu achei tão interessante, porque recentemente, saiu uma pesquisa da Think Olga, que estava pesquisando uhum, quais que eram os principais sonhos das mulheres brasileiras. E foi muito interessante, porque o único sonho comum, independente de idade ou classe social, de todas as mulheres do Brasil, era viajar. Ah, uhum, então eu acho que, sem querer, para mim, eu acho que seria um convite principalmente às mulheres a sair, a realizar esse sonho, e digo mais, se dê o presente de viajar sozinho, que seja um fim de semana, um mês ou 6 meses, o que puder, porque estar consigo própria, descobrir, porque uhum, todas nós, eu acredito, temos todos os recursos que precisamos para serem independentes, para serem poderosas, mas a gente precisa entrar em contato, permitir que a gente entre em contato com esses recursos. Se eu puder inspirar mais mulheres a entrar em contato com essa força interior que a gente tem, nossa, eu estou realizada. Aí, ó, vamos lá para a Capela dos Ossos, já estou tranquila. E eu acho que o começo para você poder inspirar é que essas mulheres ou essas pessoas possam ter acesso ao teu livro para poder ler, né? Onde conseguir o livro, como comprar, como adquirir, Outra Pele, da Carol Densen. Isso. Bom, a gente tem 2 formas do livro, o livro Tá. físico, que ele é bem Uhum. bonitinho, tem umas fotos, tudo, e Carol, tem fala a verdade, dá um orgulho, né, quando você pega o é livro, tão não dá? engraçado. Posso te contar uma história engraçada, bem pequenininha? Eu ficava falando para as minhas filhas que era o meu terceiro filho, né. E Aham, inclusive foram 9 meses que demorou para aham. gerir. Elas fizeram até uma caminha para o livro, para ele dormir, etcétera, como se fosse um novo neném que tivesse chegado em casa. Mas dá um orgulho. Então, o livro físico e o livro eletrônico vocês encontram nos principais e-markets, Amazon, Americanas, Tá. Esquilo. É só fazer o pedido, ele é entregue em casa ou no seu Kindle ou aparelho que você tiver para ler o e-book. Uhum. Perfeito, então, você criou
Você tem um Instagram para as pessoas? Se você tiver, depois você me manda, porque aí eu Uhum. coloco no próprio, quando a gente for subir o link da entrevista, porque pode ser que as pessoas queiram, depois de ler o livro, trocar uma ideia com você, porque geralmente a gente quer Nossa. conversar com o autor, né? Nossa, Pode eu vou, ser? vou adorar. Tem o Instagram, lá vocês encontram também algumas histórias de bastidor, com imagens e vídeos de Moçambique, Bacana. dessa segunda viagem. E quem quiser também, eu vou deixar um QR Code lá. A gente está Uhum. organizando um clube do livro, que começa em junho. Então, quem Ah, quiser que legal. participar, é só se inscrever, lá tem o formulário, tudo. Mas eu passo tudo para você e no LinkedIn, no LinkedIn não, no Instagram as pessoas vão encontrar as informações necessárias. Carol, eu quero agradecer a tua disponibilidade aí para poder falar com a gente, né? Muito obrigada. Eu li o livro para poder fazer a entrevista. E é uma leitura, gente, muito rápida, né? Você vai sendo levada. E aí, você sabe que eu fiquei apaixonada por aquele menino que foi o teu guia, que levou para Boni. casa. É o Boni, né? Você ainda mantém um relacionamento, vocês com essa amizade ou não? Sim, da maneira possível, né, porque É, tem é, um oceano, às vezes, separando a é. gente, mas eu entrei em contato com todo mundo para pedir a permissão, a autorização para poder utilizar as Aham, histórias, inclusive a foto do sim. Boni. Aham, Hã, e sim, continuamos, e que essa vez que bacana. eu estive em Moçambique, reencontrei com muitos deles e foi muito, muito bacana. E Rose, muito obrigada, você fez Aham. perguntas muito interessantes que eu não havia me questionado e que acho que vão ficar ressonando aqui comigo durante os próximos dias. Que bom, que bom. Muito obrigada pela entrevista e quero agradecer você que ficou conosco durante esse bate-papo. A minha intenção, na verdade, foi te levar mesmo para Moçambique para poder se encantar, porque eu fiquei muito encantada com esse nome Outra Pele, né? E como a escritora disse, nós temos várias peles e nós precisamos descobrir o que está em cada camada e sermos curados. Então, quero te convidar a comprar o livro, a ler, e depois eu vou deixar o contato da Carol para você poder conversar com ela. E até a semana que vem com mais um escritor, com mais uma história, para a gente poder viajar pelo mundo. Muito obrigada. Beijo para você.